Olá, meu nome é Ricardo, eu sou cirurgião plástico aqui em São Paulo e hoje eu vou falar sobre algo que as pacientes têm perguntado bastante. Tem gerado ansiedade, dúvidas, às vezes elas pegam informações que não são totalmente corretas do ponto de vista técnico. Então é sobre o pedículo mamário. Eu tenho feito bastante mamoplastia e as pacientes perguntam umas para as outras, tem alguns grupos de mídia social em que se questiona o que é isso, o que é esse pedículo mamário. Eu acho que é um termo já técnico, é algo que envolve necessidade de compreensão de alguns princípios, né, de cirurgia plástica, mas eu vou explicar da melhor forma possível, né, para que entenda e que diminua essa ansiedade. Então, o que é pedículo mamário? Pedículo mamário ou retalho é a mesma coisa. Então, o que é pedículo ou retalho? É um fragmento, ou seja, um pedaço de tecido. E tecido aqui é no sentido de pele, osso, mama ou gordura. No caso aqui, pedículo mamário é glândula mamária ou gordura. E que o suprimento, ou seja, a forma que chegam os nutrientes para esse tecido ficar vivo é própria, é dele, ou seja, tem vasos passando dentro desse segmento de tecido. Então ele não depende da região para sobreviver, ele tem o próprio vaso, isso quer dizer pedículo. E no caso, pedículo mamário quer dizer que essa parte da mama, da glândula e da gordura que eu vou levar, que eu vou tirar de um lugar para colocar no outro, tem vasos passando por essa parte, ou seja, ela vai sobreviver através desses vasos. Então vamos usar umas figuras, talvez fique mais claro. Mas pedículo mamário ou retalho é sinônimo, quer dizer em que eu vou tirar um pedaço, mover um pedaço de tecido mamário, que é glândula ou gordura, de uma região para outra, e esse tecido ele tem artéria, tem vasos passando através dele, então ele não depende do local que eu vou colocar. A nutrição já passa por esse segmento de tecido, que é o retalho. Então, dito isso, quando que é utilizado? Né? De ordem mais prática, que eu utilizo? Eu utilizo basicamente mamoplastia redutora e mastopexia. Mastopexia quer dizer levantar a mama, masto quer dizer mama, pexia quer dizer levantar. Então, no caso de mamoplastia redutora, a areola, né, ela fica nutrida por vasos próprios, né? Então é um pedículo que eu utilizo, eu reduzo a mama, mas a areola fica nutrida por vasos que podem vir ou de cima ou de baixo, aí tem as variações, né? Pedículo superior e inferior. E a mastopexia é quase a mesma coisa, mas eu movo, né, glândula e gordura, que é o tecido mamário, de uma região, normalmente, né, a parte inferior, que é onde a mama cai, tira da parte inferior e jogo para a parte de cima, para a parte superior. Para quê? Para duas coisas principalmente. Primeiro, para dar colo, para ficar com essa parte superior da mama mais cheia, né? E para dar projeção, ou seja, para a mama ficar mais para frente. Então, nas mastopexias puras, ou naquelas em que eu faço o explante, que eu retiro a cápsula e a prótese de mama, nos casos que tem indicação, e faço a reconstrução com mastopexia, a técnica é a mesma. A técnica de quê? De mover o tecido da parte de baixo e jogar, do jeito que eu faço, com uma cambalhota para cima. Então é preciso dizer que um cirurgião plástico brasileiro descreveu muito bem isso, há muitos anos já, que é o Dr. Liacir Ribeiro. Dentre outros livros, ele fez esse Atlas, que eu utilizo bastante, e ele descreveu, classificou, né? Então, esse pedículo pode ser inferior, ou seja, os vasos que vão nutrir essa parte do segmento mamário, eles vêm de baixo, e aqui tem umas fotos, né, só para compreender um pouquinho mais, é isso, né? Então, basicamente, o tecido mamário está vindo de cima, eu empurro ele para cima para dar colo, mas os vasos estão passando aqui por baixo, por isso que chama inferior. Ou superior, que é o que eu mais utilizo, eu utilizo quase em 90% dos casos, que é esse aqui, em que eu retiro a glândula mamária da parte inferior e depois eu jogo ela como uma cambalhota para preencher a parte de cima. Então é um pouco técnico, eu explico para os pacientes, essa figura dá para ver melhor, mas é mais para compreender. Então vê aqui nessa figura que aquela glândula ela foi jogada como uma cambalhota para debaixo da areola para dar uma projeção maior.
Bom, dito isso, quais são os benefícios? Por que os cirurgiões plásticos fazem isso? Principalmente para dar um colo maior sem a utilização de prótese, ou seja, com o próprio tecido da mama, e para projetar, para deixar a mama mais para frente. Tudo tem um ponto e contraponto. Essa técnica tem risco como qualquer outra técnica, que envolve os riscos inerentes, né? Qualquer cirurgia, como infecção, hematoma, trombose, abertura de pontos. Mais específico dessa técnica é que caso os vasos não sejam bons o suficiente, ou conhecidos o suficiente, ou esteja algum problema de irrigação da própria paciente ou na confecção da técnica, pode ter morte desse tecido, né? Pode ter morte dessa glândula que a gente levou, ou se, dependendo da técnica, envolver também a areola, pode ter morte da areola, chama necrose. Não é frequente, é raro, né? Então, na minha casuística, de outros colegas, isso não é frequente. Mas, lógico, como tudo na cirurgia pode ocorrer, é baixo, mas os benefícios superam bastante o risco, a ponto de eu utilizar de rotina a mastopexia, utilizando o pedículo, tanto nas mastopexias puras quanto nos implantes com mastopexia, em que é necessária a reconstrução. Então, hoje eu falei sobre o que é pedículo mamário, quando é utilizado, quais benefícios e riscos. Tá? Então, espero que tenham gostado, espero que tenha sido em termos mais fáceis para compreender, e aguardo os senhores e as senhoras nos próximos vídeos. Até a próxima.